Oi, deusa! Seja bem-vinda à nossa quarta aula da semana O Florescer da Deusa. Eu sou Tami Gomes, estou passando aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você. Então, se você está gostando das aulas até aqui, curta, comente, deixe sua opinião. Quais são os temas que você gostaria que eu abordasse aqui, que são relacionados ao nosso feminino, que são relacionados aos nossos ciclos, ou ao tarô, ou ao reiki, independente do que seja, deixe sua opinião, que é muito valiosa para mim. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história que eu sou apaixonada, é a nossa iniciação feminina através desse conto, que é o conto de Perséfone e o Hades. Deméter, para quem não conhece, é a deusa grega da agricultura. A deusa grega que traz todo o florescimento, ela cultiva a terra, ela cuida da terra, ela representa a face da mãe. E nós temos Core, que é filha de Deméter. E elas vivem, no meio da agricultura, Core sempre ajudando a sua mãe. Core está entrando ali na sua adolescência, ela já está uma mocinha, já está buscando sua individualidade. E em um momento dessa busca, dessa individualidade que Core tanto quer, porque sua mãe ela é tão autoprotetora que está sempre ali buscando cuidar de Core como se colocasse ela em uma caixinha. Autoproteção, em exagero, acaba sufocando. Então Core decide dar uma volta pelo bosque em busca da flor de narciso. Era uma flor muito rara, que quando encontrada era como se você estivesse frente a um espelho. E enquanto isso, no inferno, Hades, que reinava o inferno, estava desnorteado. Ele estava totalmente perdido porque ele não sabia como resolver o seu problema. O rio Estige, que é o rio que passa as almas para onde as almas iam, quando elas iam para o submundo, ele já estava cheio, ele já não estava aguentando mais, então ele não estava mais recebendo, ele começou a cuspir almas. Não tinha mais como. Então, Hades resolveu ir nas Parcas pedir um conselho. As Parcas são as guardiãs do passado, presente e futuro. Elas representam essas três faces, a jovem, a mãe e a anciã. E as Parcas disseram que ele deveria buscar uma flor negra que traria, então, como se fosse uma resolução do problema que ele estava passando. Então Hades percorre todo o seu reino e então encontra com Core, de encontro à flor de narciso. O Cupido, filho de Afrodite, estava passeando ali pertinho e resolveu então dar uma flechada nos dois. Só por desencargo de consciência, ele resolveu dar uma flechada nos dois. Isso fez com que eles se apaixonassem perdidamente. E Core então decide descer ao inferno com Hades. E aí existem borbulhos dessa história que diz que Hades, na realidade, a sequestrou. Mas, na realidade, ela não é vítima, ela quis ir. Ela quis descer ao inferno. Ela se permitiu ser seduzida pelo que chamamos de lado escuro. E Perséfone, quando desce ao inferno, ela traz a solução do problema de Hades. Perséfone, ela traz então o renascimento, a ressurreição. Ela traz a reencarnação. Graças a Perséfone, que agora era Perséfone, não era mais Core, se trouxe
e se tornou a reencarnação um propósito muito grande para que o rio Estige não ficasse tão sobrecarregado como tinha ficado. E dentro de toda essa história que eu contei, nesse momento, Deméter estava muito desesperada porque sua filha havia sido raptada. Então ela resolve falar com Zeus, pedir ajuda ao deus do Olimpo para que ela pudesse ter sua filha de volta. Então, quando ela conversa com Zeus, ela, Zeus, pelo amor dos deuses, eu preciso da minha filha de volta. E com toda essa tristeza e toda essa depressão, Deméter acaba deixando toda a vegetação morrer. Os homens já não tinham mais alimentos, porque a terra havia morrido. Com toda a depressão, toda a tristeza que ela estava sentindo, ela já não tinha mais forças para que ela pudesse trazer fertilidade à terra. A terra estava escassa, estava seca, estava desnutrida, porque Deméter se sentia vazia sem sua filha, pois havia sentido uma grande perda naquele momento. Então, Zeus, com toda a sua boa vontade, resolve falar com Hades. Fala assim, irmão, que isso? Você raptou a garota, a mãe dela tá ali preocupada, quebra esse galho, devolve ela pra mãe. Hades, então, com toda a sua soberania, diz, claro, desde que Perséfone não coma do fruto proibido, a romã. E aí, até então, tudo certo. Então, Hades oferece a romã para Perséfone e Perséfone consome o fruto. O fruto que agora deu passagem a uma grande mulher, que foi a iniciação para que ela se tornasse uma grande mulher. Então, Perséfone, no meio dessa briga toda entre eles, quem fica com quem, e Perséfone lá no meio, eles decidem então que Perséfone irá ficar parte do ano com sua mãe na terra, no verão, e na primavera ela ficará na terra. Outra parte ela passará no inferno com Hades, fazendo assim o equilíbrio das estações, trazendo toda a harmonia necessária para que a vida possa fluir. E é interessante também abordar aqui que esse conto de Perséfone, ele nada mais é do que uma metáfora dos nossos ciclos, das nossas iniciações no mundo feminino como mulheres, né? E é um conto cheio de significados, ele é rico, muito rico em significados. Por exemplo, Corey era uma garota. Ela não tinha noção de todo o potencial de mulher que ela tinha. Então, Corey era uma garota, uma virgem, uma jovem, que estava então mergulhando em seus mistérios femininos como mulher. A partir do momento em que ela vai de encontro à flor de Narciso, que ela resolve estar frente a frente com ela mesma, que é isso que a flor de Narciso representa. Narciso, ele descobriu o próprio reflexo e ele ficou muito apaixonado por si. Então essa é uma das primeiras iniciações que nós, como mulheres, passamos na adolescência. É quando nós menstruamos a primeira vez. Então encontramos essa flor de Narciso, nós vamos parar de olhar para o outro, olhar para as ideias que o outro, os nossos pais ou a nossa família, os nossos amigos, eles idealizam para nós. E nós começamos a ir, então, de encontro com a nossa verdade, com o nosso reflexo, com a nossa flor de Narciso. Então, essa é a primeira passagem, é o primeiro rito de passagem, que é a nossa primeira menstruação, a menarca. O segundo rito de passagem que nós passamos é quando nós perdemos a virgindade. E o que é perder a virgindade? Quando
Quando Corey desce ao inferno, que ela dá de cara com Hades, que ela está lá para ajudar ele, e ela resolve então receber a romã que ele oferta a ela, isso é uma simbologia de que ela então se despiu e ela aceitou consumar o ato sexual. É o momento em que a gente passa por essa transição, quando a gente se entrega ao ser mulher, certo? A gente se entrega aos prazeres da carne, aos prazeres que nós mulheres temos quando nos permitimos, quando está de acordo com aquilo que nós sentimos no momento. E aí nós temos um terceiro rito de passagem, que é quando nós aprendemos então a viver nos dois mundos, no mundo do inconsciente e no mundo subterrâneo, naquele profundo ser que nós somos. Quando nós vivemos lá dentro, mas também vivemos aqui, ó, na luz do consciente aqui fora. O nosso pai e a nossa mãe, a luz e a sombra. A gente aprende a viver nesses dois mundos, porque nós somos essa totalidade. Nós, como mulheres, não podemos jamais escolher um único lado, porque seria algo muito desequilibrado para o ser que nós somos. Porque nós somos uma totalidade tão grande que escolher um lado só não vai satisfazer todo o nosso potencial, não vai nutrir. Entende? Nós mulheres devemos sim aprender a observar os nossos ciclos, porque isso faz parte do nosso autoconhecimento. Isso é uma iniciação, é a partir do momento em que a gente descobre quem nós somos a partir do ciclo que nós passamos, nós temos muito mais poder sobre quem somos, sobre o nosso real ser, o nosso real brilho. A gente aprende então a equilibrar ali a luz e a sombra. A gente aprende a trazer para o nosso potencial, para as nossas realizações, o que vier agregado dessa conjunção. E é impossível a gente viver de um lado só. A gente precisa desse equilíbrio, de estar consciente e mesmo assim permitir que o nosso inconsciente haja com toda a sabedoria que nele está contida. E esse conto de Perséfone e Hades traz essa transformação da mulher. E é importante também a gente entender que o arquétipo de Perséfone é aquela mulher misteriosa, é aquela mulher que se entrega para o mundo, mas com certeza vive dentro dela muito segura de si. Ela é uma mulher que ela não vai sair por aí falando da vida dela, expondo os segredos, expondo a intimidade dela, porque ela se resguarda, ela se preserva. Esse é o arquétipo de Perséfone. É aquelas mulheres que preferem o seu cantinho mais profundo do que se expor e se deixar nua à frente de todos. E também falando nisso, é importante a gente trazer a questão de estar na luz, na consciência, e estar na sombra, que é a inconsciência, é o subconsciente. Nós mulheres, não nós mulheres, nós seres humanos, temos mais de 75 mil pensamentos diários. E todos esses pensamentos, eles não são conscientes, eles não estão aqui na luz. Eles não são palpáveis, eles são inconscientes, eles estão ali, ó, escondidos por baixo da sombra, escondidos por baixo da nossa personalidade, escondido por baixo das crenças que nós acreditamos que temos. E pelo menos 95% desses pensamentos são depreciativos, são limitantes, são julgadores, são preconceituosos com eles mesmos e rígidos. Então é como se inconscientemente a gente ficasse se chicoteando pelo fato de existir uma sombra. Mas por que eu deveria me chicotear pelo fato de existir uma sombra dentro de mim? Não faz nenhum sentido, porque nós mulheres somos a totalidade. Nós mulheres somos circulares. E o circular, ele não dispensa nenhuma das partes. Ele engloba um todo.
Então pense nisso e aprenda a colher as suas sombras. Aprenda com Perséfone que o Hades também traz seus benefícios. Perséfone foi quem levou o renascimento para o Hades. Foi ela que trouxe a vida após a morte. Então reflita sobre isso e sobre o que você vem acolhendo de suas sombras. Certo, mulher? Então fica ligada que a próxima aula vai ser incrível.